Olá, meu irmão, minha irmã, prazer de nos encontrarmos mais uma vez aqui no canal da Esperança do Padre Sérgio Lúcio, no nosso YouTube. Obrigado porque você acessou essa mensagem de esperança. Eu quero crer no Senhor que essa mensagem vai acrescentar algo de maravilhoso no teu coração, a consolação, força e a paz que vem de Deus, porque as nossas mensagens, elas são sempre baseadas, têm como fundamento a palavra viva de Deus. E a mensagem de hoje eu te conto a história daquele viajante que estava caminhando e de repente ficou sem água e passou aí horas e horas, dias até caminhando atrás de um pouco de água, mas aquele deserto não havia nenhum poço, nenhuma mina, e de repente ele enxerga no horizonte uma pequena cabana já em ruínas, toda assim despedaçada pelo tempo, mas ele vai se arrastando até aquela cabana e ele vê que estava abandonada. Porém, no centro da cabana havia uma bomba hidráulica, aquelas bombas antigas que a gente aciona a força da manivela. Pois bem, ele foi até aquela alavanca da bomba hidráulica e, naquele esforço para poder beber água, começou a bombar, a fazer força na alavanca para que a água pudesse jorrar. Mas por mais esforço que ele colocasse, não saía nada daquela bomba hidráulica. Ele então, já chorando, deitou-se, já amargando a própria derrota, quem sabe até a própria morte. Ele percebeu que ao lado da manivela havia uma garrafa de quase 1 litro. E essa garrafa empoeirada tinha uma rolha e amarrada àquela rolha havia uma pequena plaquinha. Ele então foi até aquela garrafa, limpou e leu naquela placa o seguinte dizer: para você fazer a água jorrar aqui da bomba hidráulica, você primeiro precisa preparar esta bomba. Portanto, derrame o conteúdo desta garrafa inteiramente por cima da manivela. E quando ele limpou bem a garrafa, ele viu que a garrafa estava cheia de água. Ele tirou a rolha e viu que de fato era água. Então, de repente, ele ficou num dilema. O que eu faço? Eu tomo logo esta água que está aqui e assim sacio a minha sede? Ou eu coloco, conforme diz aqui as instruções, eu derramo essa água em cima da manivela e quem sabe vou poder ter água pura, fresca, lá do fundo deste poço. E aí ele ficou naquela crise. Acredito, faço ou não? Foi então que ele tomou uma decisão. E ele despejou todo o conteúdo da água em cima da bomba hidráulica. E depois que ele derramou toda a água, com sofreguidão ele começou a fazer novamente força na alavanca hidráulica e a bombar e a bombar. E de repente a bomba começou a chiar, a fazer barulho, mas não saiu nada de água. Ele então, mais uma vez, quase que no desespero, começou de novo a fazer força, a bombar. O mecanismo, ele escutava, fazia barulho, mas nada de água. Ele então sentou-se e, já querendo aceitar a própria derrota, percebeu que da torneira da bomba hidráulica começava a cair algumas gotas e depois um fiozinho bem fino de água. E aí um barulhão aumentou. Foi quando ele viu
a água que começou a correr e a correr de forma abundante. E era uma água fresca, cristalina, era uma água que jorrava abundantemente. Ele então encheu a garrafa e tomou a água fresca o quanto quis até saciar-se. E depois que estava completamente saciado, encheu novamente aquela garrafa com a água, colocou a rolha e naquela plaquinha ele acrescentou: creia, não duvide. Para ter água fresca e pura, primeiro é preciso crer e doar. Ô meu irmão, que história de fé, hein? Serve para motivar a mim e a você a gente viver nesta fé, que mesmo quando a gente não tem aparentes seguranças humanas, a gente alicerce essa fé naquele que tem palavras de vida eterna. Aquela plaquinha, né, representava, de modo de dizer, as promessas de Deus, que estão ali escritas no livro da vida e que nós temos ali como promessas. Não tem a garantia humana, material, mas tem a garantia da fé em Deus. Creia, ande pela fé e ande na generosidade. Se Deus está pedindo para você ser generoso e doar, doe, querido. Se Deus está pedindo para você passar por um vale escuro, onde você não enxerga nada, vá na fé. É Ele que garante. E aí eu achei muito, assim, a propósito dessa pequena história, a passagem de Provérbios, capítulo 11, versículo 24, em que a palavra de Deus diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Há quem dê generosamente e veja aumentar as suas riquezas. E há aqueles outros que retêm, ficam para si aquilo que deveriam doar e caem na pobreza. Ô meu irmão, é isso mesmo. É doando na fé, é caminhando na fé, na generosidade, alicerçados na promessa indelével de Deus contida na sua palavra, que nós iremos desfrutar água fresca, abundante, água de vida eterna, água de promessas que vem da palavra de Deus. Desejo para você, meu irmão, muita força, muita luz, que você não duvide, creia, dê, e você vai ver como Deus não se deixa vencer em generosidade. Ele te abençoará muito mais daquilo que você está doando para Ele, para a igreja dele, para os necessitados, para os pobres. Que o Senhor te abençoe abundantemente. Obrigado por você ter acessado essa mensagem. Se você puder, compartilhe com seus contatos, né, para a gente poder chegar a mais e mais pessoas. Grande abraço e até a próxima semana com mais uma mensagem de esperança.